Olá, estamos de volta com o nosso podcast 88 Rockets e hoje a minha convidada é uma conhecida, não velha conhecida e nem uma conhecida velha, porque ela é bem jovem e uma pessoa que tem uma história muito legal que ela vai contar aqui hoje. Carline é boa filha, mãe, esposa, advogada, socióloga, empresária, empreendedora, né, que está sempre pensando à frente. E tem uma história muito legal, porque ela vai contar aqui meio não tão em detalhes, né, porque também não dá para contar a vida inteira num podcast, essa trajetória dela que tem tudo a ver com essa última escolha dela. Ela é pré-candidata na cidade de Sumaré. Ela não é sumarense de nascimento. Aos 11 anos ela foi para Sumaré e lá ficou e fez a história dela em Sumaré. E isso nós vamos saber em detalhes agora nesse bate-papo legal aqui que nós vamos ter agora. Eu fico feliz de receber pessoas que eu já conheço, porque flui melhor. A coisa acontece mais legal. E a Carline chegou pelas mãos de um amigo muito querido e eu respeito muito. E ele, de vez em quando, ele fala até que gosta de mim, né? Eu acredito nele. Mas é isso que é legal na vida. Nós vamos aumentando os nossos círculos com gente boa e a Carline é uma delas. Então, Carline Zanella da Rocha, minha convidada de hoje, vai contar sua história e, repito, é um grande prazer recebê-la aqui hoje para falar no nosso podcast. Seja bem-vinda, Carline. Obrigada, Vander. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você hoje, falando um pouquinho sobre mim, sobre minha história profissional. Muito obrigada. Não é só profissional. Vamos contar a história da Carline, da vida da Carline, porque a Carline tem os motivos, né, da nossa trajetória vão mudando, né? Nós vamos fazendo escolhas e tal. E você tem uma história muito legal. Eu te conheço agora, já te conheci casada, mãe e tudo mais. Então, para você chegar nesse ponto da tua vida, com essa prosperidade, com essa leveza e tudo mais, você tem que ter uma história legal. E é isso que a gente quer saber agora. Pois é. Então solta, vamos lá. Carline aos 11 anos, chegou em Sumaré. Cheguei em Sumaré aos 11 anos. Estudei em todas as escolas ali da região onde eu moro até hoje, na mesma casa, desde os 11 anos. Estudei no Jardim Manchester, no Jardim Amélia e na escola do Jardim Maria Antônia, o Maria de Lourdes Martins, onde minha vida mudou, né? Durante o ensino médio. Meu pai tinha uma barbearia ali no bairro, com o sonho de montar uma loja de materiais de construção. Que ele realizou. Pois é. Nesse período, minha mãe era técnica de enfermagem, saiu do hospital. Juntos, eles construíram a Casa Rocha, que é um comércio que está localizado no Jardim Maria Antônia até hoje, e hoje sob a minha direção. Quando eu estudava lá no ensino médio, no Maria de Lourdes Martins, eu sempre fui muito ativa nos grêmios estudantis, adorava ser representante de sala, onde a gente começa na política, né? Eu chamo isso de vocação. Pois é. Gostava muito de participar das atividades da escola, né? Tinha uma escola da família, onde eu participava aos sábados, dava aula como voluntária. E o que mudou completamente a história da Carline foi no ano de 2006, onde a Câmara Municipal de Sumaré criou um projeto que chamava Parlamento Jovem, onde elegia vereadores mirins nas escolas estaduais, né, e para os alunos do ensino médio. Eu participei por 2 mandatos, sendo a primeira eleição que eu disputei, né? Todas as escolas do estado votavam, né? Aos 16 anos. Aos 16 anos. Foi nesse período onde eu conheci um pouquinho do poder legislativo, como que funcionava a Casa de Leis, né? Como era possível fazer projetos de lei para o município, requerimento, moções. O projeto tinha duração de 1 ano. Participei nesse primeiro Parlamento Jovem do município e disputei a reeleição.
naquela época, tive o privilégio de ser a vereadora mirim mais votada de Sumaré. E eu acho legal isso, cara, porque, bom, eu gosto de política, estudo um pouco de política, não sou o cara mais estudioso do mundo, mas assim, o que a gente percebe é que quando você vem se preparando desde jovem assim, a coisa técnica fica bem mais apurada, né? Isso aí deve ter criado em você outras paixões, inclusive a paixão pela advocacia, que você, né, foi estudar direito por isso. Mas eu acho importante ressaltar nesse ponto que você tocou, que você aprendeu os procedimentos bem cedo, né? Sim. Porque vamos combinar, tem gente que não sabe fazer isso até hoje e já está sentado em cadeiras do legislativo, a gente sabe, a gente está no Brasil, né? Então, vemos isso sempre, né? Infelizmente. Infelizmente, mas, né, a gente tem que também tocar na realidade, né? E como eu falei, você está aqui para contar a tua história, mas eu tô aqui também para te cutucar, né? E falar de pontos chaves e ressaltar. Eu acho muito bom isso. Sim. Quando você toca nisso e fala assim, pô, caramba, aos 16 anos ela já sabia de procedimentos, né? Isso é muito legal. Manda aí. Me chamou naquela época muito a atenção como é que funcionava. E lá atrás, né, ainda adolescente, muito jovem, eu percebi que já não tinha mulheres na política de Sumaré, tanto na Câmara quanto no Poder Executivo. Sumaré tem uma história de 156 anos e na sua história não há mulheres na política do nosso município. E também, né, nesse período do Parlamento Jovem, entendendo como funcionava o legislativo, funcionava um pouquinho da política, eu quis ingressar na Faculdade de Ciências Sociais, pensando que eu seria uma cientista política, né? Queria entender melhor da política. Foi então que eu ingressei na Faculdade de Ciências Sociais aqui da PUC de Campinas. Fiquei apaixonada pelo curso, fui dar aula como professora eventual nas escolas onde eu estudei, e percebi que gostava da educação, mas não queria ser professora, porque eu sempre tive o sonho de estar envolvida com a política do município e da minha região. Finalizei a graduação em Ciências Sociais, comecei a trabalhar no CRAS, né, lá do nosso município de Sumaré, fui coordenadora e conciliei o meu ensino da graduação em Ciências Sociais com a prática do que eu vivenciava ali com as crianças, com os projetos sociais do município. Finalizei a graduação, já emendei no direito, porque terminei a faculdade muito cedo, com 21 anos, com aquela sede de eu quero mais, quero conhecer mais. Né? Inquieta. Bom, eu já sei como funciona ali ciência política, sociologia, as questões sociais, agora eu quero aprender a fazer leis. Então eu disputei eleição para vereadora em 2012. Naquela ocasião, eu tive 442 votos. Uma eleição muito difícil, eu era muito jovem ainda, não tinha jovens na política de Sumaré. Então, nem mulheres, né? Então, foi um processo eleitoral bem gostoso de participar, né? Eu pude conhecer muitos amigos que eu tenho até hoje comigo, através da eleição de 2012, onde eu disputei naquela época pelo PSB. Você falou que teve 442 votos. Você tinha qual era a sua idade? Tinha 22. 22 anos. Bom, vamos entender. Eu sou daqui da região de Campinas há muitos e muitos e muitos anos, né? Tenho bem mais idade que você. Vander, na verdade, eu pulei uma etapa. Eu disputei 2 eleições. A primeira eleição eu tinha 19 anos, então a segunda eleição eu tinha 23. Então você disputou a Mirim, você foi bem. Aí Não, você já quis emendar tudo. Eu disputei a eleição Mirim, quando eu saí do ensino médio. A Mirim você ganhou as duas. Isso, no ensino médio. Já no segundo ano das Ciências Sociais, eu disputei a eleição pelo PHS, com 330 votos, salvo engano. Então. Em seguida, eu disputei pelo PSB. Então, este ano será a minha terceira eleição. Sim. Tem um lapso de tempo aí de 12 anos, né? Quase nada. Mas aí, você deu uma folga, então, né? Sim. De 2012 para cá, você deu um refresco para você mesma, porque até então você vinha... Você não podia ouvir falar de eleição, falando, pô, eu quero. Por que eu deixei de disputar a eleição seguinte, né? Que seria a minha terceira disputa?
Sou filha única do meu pai e meu pai teve câncer em 2014, quando foi o processo eleitoral para 2015. E nesse período eu estava terminando a faculdade de Direito, trabalhava num escritório de advocacia muito conhecido na cidade de Sumaré, onde eu trago toda a minha experiência profissional daquele período, né, para minha prática do dia a dia hoje. E meu pai veio a falecer. E nesse período eu tive que assumir a Casa Rocha. Então eu tinha prova da OAB, finalizar a graduação, eu fazia uma pós-graduação já e tive que assumir a Casa Rocha junto com a minha mãe. Então, naquele ano, eu deixei de disputar a eleição por esse motivo. Na próxima eleição, a gente já estava toda envolvida com a profissão, casamento, maternidade. Então, eu deixei de disputar a eleição de 2020. Mas também, como é que você vai acumular tudo isso, né? Tinha muita coisa para você fazer. A gente não dá conta. Não. Aliás, isso aí é uma coisa que a gente vai falar bastante aqui. Dar conta, meu. Nós, homens, nós temos que ter consciência que a gente tem tanto a aprender com vocês, né? Porque eu brincava muito com a minha mãe, com meu pai, que meu pai tinha uma dependência muito louca da minha mãe, né? Para se alimentar, né? E eu brincava com ele, eu falava assim, ô pai, e aí, meu? Você vai morrer de fome? E ele falava assim, vou morrer de fome. Porque vocês têm uma capacidade de Mil e uma fazer utilidades. tudo ao mesmo tempo, né? E desenvolver e estar pensando na frente. Não que a gente não... que sejamos incapazes, mas a gente evita muitas coisas, né? Fala, pô, não vou fazer 3 coisas ao mesmo tempo. E vocês, mulheres, vocês já fazem isso no automático. Às vezes vocês nem se dão conta que vocês estão fazendo 4 coisas ao mesmo tempo, né? Vocês fazem tão naturalmente isso, e eu acho isso legal. Só que aí eu toco num ponto. Apesar desse dinamismo todo e dessa capacidade de fazer tantas coisas ao mesmo tempo, as mulheres têm receio de política, né? Quando você fala assim, não, faz tempo que não tem, elas não se sentem muito seguras, porque é um ambiente dominado por homens, né? E nem sempre homens agradáveis, né? E que se sentem muito ameaçados por mulheres, né? Porque, pô, eu tive uma escola em Sumaré por 6 anos. As melhores, assim, as mais qualificadas, as melhores notas e tudo mais, 70%, 80% as meninas. Os meninos totalmente desconectados, né? E você percebe isso. Vocês são muito diretas e muito responsáveis e tudo mais. Então, eu acho isso aí que é muito importante nessa tua veia, né? Porque você tem essa veia de querer resolver coisas. E não só para você, né? Porque, de repente, faleceu seu pai, e você se casou, e aí teve a Isadora, e aí vai. E as coisas foram acontecendo, e você, não, eu dou conta. Eu dou conta. Só não vou me candidatar de novo. Só que aí a Isadora cresceu, você tomou um controle melhor de todas as suas atividades, e aí tá de volta. Infelizmente, né, eu vejo que a participação feminina na política ela é muito pequena porque a rotina da mulher é muito puxada. A gente tem que dar conta da casa, da maternidade, do trabalho. E observando os processos eleitorais na cidade de Sumaré, a maioria das mulheres disputam uma eleição e não disputam uma segunda eleição. Então, é difícil para a mulher que não está acostumada com a questão política que ela se mantenha, né? Infelizmente, a questão da cota partidária traz as mulheres para como que eu posso dizer? Ela não está no protagonismo que deveria estar. Sem dúvida. Né? Nós somos as melhores notas, fazemos tudo muito bem feito, damos conta de tudo. É sempre a mulher que vai buscar a vaga para a criança na escola quando precisa, é a mãe que vai levar a criança no médico. Nós desenvolvemos muito mais tarefas no nosso dia a dia do que os homens. E tem gente que fala que mulher não trabalha.
Infelizmente, ainda temos esses Tem, comentários na tem. sociedade. Nossa Senhora. Então, quando a gente pensa na diferença entre um homem e uma mulher numa campanha eleitoral, para o homem é muito mais fácil, ele tem muito mais tempo. Não todos, não posso generalizar. Claro. Mas é muito mais fácil para o homem deixar a mulher em casa e sair pedir voto do que a mulher que tem que deixar a criança, tem que deixar os afazeres, a criança que quer a mãe a todo tempo, né? Então, eu vejo a participação feminina pequena ainda na sociedade em razão dessas inúmeras atribuições que as mulheres têm no seu dia a dia. Então, precisamos trazer mais mulheres para a política, por isso que eu trago como proposta para o nosso projeto de governo, junto ao prefeito da minha coligação, que em Sumaré seja criada uma secretaria da mulher. Que através dessa Secretaria da Mulher, elas possam ter um ambiente acolhedor, onde o município ofereça um protagonismo às mulheres através de uma qualificação profissional, mulheres vítimas de violência doméstica que precisem de um apoio de uma instituição, né, para ela recomeçar a vida, buscar um trabalho, que as empresas consigam ter... que as empresas façam parcerias para que dê vagas de emprego a essas mulheres para que elas possam recomeçar a sua vida. Além disso, né, a gente pensa, olha, a mãe é que vai buscar a vaga na creche, a mãe que vai buscar um medicamento que faltou para essa criança. Nossa, a mãe não foi atendida, sua voz não foi ouvida no município. Onde que ela vai reclamar? Né? Se a mulher não tem uma outra mulher para dar voz a ela, não seria muito melhor se tivéssemos? Quando a gente fala de projetos, né, que eu acompanho bastante, eu conheço algumas mulheres que são bem poderosas e bem dinâmicas, mas assim, eu concordo com você 1000% nessa coisa dos cuidados que a mulher tem e desses impedimentos também que não permitem que ela, eu vou fazer campanha. Né? Realmente, eu concordo com você 1000% que é mais difícil. Eu vejo hoje a Carline mãe, nesse processo eleitoral, é diferente da Carline jovem, de 22 anos. Então, mas tem outras atribuições que lá atrás eu não tinha. Então, mas é aí que eu queria chegar. Você ainda é jovem. Você não tem 22 anos. É mais jovem. Não, mas sabe por quê? Porque se você for fazer uma análise das câmaras municipais de toda a região aqui... Eu sou contra essa coisa de político profissional. Concordo. Sabe por quê? Porque esses caras entram lá, é vereador, aí é vereador, aí é vereador, aí é vereador. O cara passa a vida ali. O emprego dele é um cargo. Vira o emprego dele, entendeu? Então eu acho que as pessoas têm que se atentar muito a isso, a essa coisa do político profissional. Porque a gente tem uma política no Brasil, uma política de herança, né? Que é uma coisa meio... Eu discordo completamente disso, esse negócio de, poxa vida, o cara foi vereador e tal, daqui a pouco você vê tá o filho, tá a filha, que já é... Quando você vê tem 3 da mesma família, um do lado do outro dentro de uma Câmara Municipal. E isso vai, né, para as outras... Eu tenho recebido, Wander, inúmeras perguntas. Carline, por que você vai ser candidata a vereadora? Vai cuidar do seu comércio, vai se cuidar meter do seu nisso, escritório. Né? E eu sempre respondo, eu estou no melhor momento para ajudar a minha cidade, né? Eu cresci aqui, tenho meus negócios aqui, minha vida, né, aqui, e eu estou criando a minha filha. Eu quero que a cidade cresça, evolua, que tenha mais segurança, que ela tenha mais locais de lazer que não tem hoje. Infelizmente, se a gente quer levar uma criança para brincar no final de semana ao ar livre... Onde? Tem que se socorrer de outras cidades, seja Campinas, seja Paulínia. Até Hortolândia, que é uma cidade jovem, né? Sim. Tem mais locais de lazer do que a cidade de Sumaré. Então, assim, como eu não dependo da política, né, para sobreviver, eu quero colaborar, fazer com que a minha cidade, a minha região cresça. Por exemplo, a região do Jardim Maria Antônia é uma das únicas regiões da cidade de Sumaré que sequer tem uma agência bancária. Não tem um posto da guarda, da Polícia Militar. Sim. Do Corpo de Bombeiros. Eu conheci mais Sumaré, porque como eu tinha escola, né, e a minha escola era uma escola profissionalizante, não era uma escola municipal, estadual, que eu era diretor, nada disso. Eu tinha uma escola e eu percorria as escolas, né, que as escolas profissionalizantes vão captar alunos nas escolas municipais, estaduais e mesmo na rede particular. Então eu conheci muito, né, e existe uma coisa que é incrível.
que eu vi muito é a diferença que faz uma diretoria responsável e engajada, né? Eu fui em escolas em Sumaré que eu olhava assim e falava assim, mentira, como é que pode ser tão diferente da outra ali do outro bairro? Porque existe isso, existe uma disparidade enorme de uma escola bem dirigida, com uma pessoa que tá afim de fazer acontecer, né? Isso se aplica também ao município. Então, e aí que a gente volta para as mulheres. Exato. Entendeu? Porque assim, quando eu ia falar que eu estava, né, porque eu não ia chegar lá para mentir, eu falei, não, estou aqui captando aluno, eu quero levar alunos para minha escola profissionalizante, tal, pá, pá, pá. Meu, a resistência dos diretores homens, e eu cheguei lá, homem falando com um homem. Meu, você senta para falar que você tá afim de fazer um projeto legal, que você vai pegar uma criança, vai cuidar dela, papapá, para uma mulher que está dirigindo uma escola, meu, a recepção é totalmente diferente. Né? Porque se ela percebe verdade no que você está dizendo, beleza, você está apoiado, ela vai dar um jeito, né? Ela vai fazer aquilo acontecer. E os homens, aquela resistência. Porque você vê aqui que você está querendo levar para lá para ganhar dinheiro. E eu falei, claro, eu tenho um negócio, cara, eu quero ganhar dinheiro. Né? É claro que eu tenho negócio. Só que, peraí, vamos olhar, botar um olhar diferente nisso. Né? Você está querendo que eu não tenha lucro no meu negócio? Ok. Só que é o seguinte, a proposta que eu estou te fazendo é educacional. Né? Qualificar, eu estou qualificando os jovens e tudo mais. Porque a gente sabe muito bem, né? Que as cidades no entorno de Campinas, por muito tempo, foram cidades dormitório, que já deixaram de ser também há muito tempo, né? As cidades cresceram, as cidades ganharam indústrias e o comércio cresceu e aconteceu muita coisa e não tem mais aquele negócio de, puxa vida, todo mundo que mora em volta de Campinas, nas cidades que orbitam ali, né, que estão ao redor, tem que ir para Campinas para ter trabalho. Não é mais assim. Ainda acontece, né? Porque Campinas é uma cidade muito grande também, mas não é mais assim. Aí, quando você vem com essa proposta que você está vindo de colocar um pouco mais do toque feminino na Câmara, eu posso te dizer, Sumaré está bem precisando disso. Passou da hora. Passou da hora, porque a informação que eu tenho que já tem 4 mandatos que não senta uma mulher na cadeira lá. E outro dia eu fui até a Câmara, a Câmara Municipal, quando eu estava na Associação Comercial de Sumaré, eu tinha um pouco mais de contato com o pessoal da política, tal, apesar da gente estar o tempo todo protegendo a associação comercial da política, né? Porque se você deixar, os caras invadem, e aí você que é comerciante sabe muito bem. E se eles invadirem, a coisa fica preta. Porque daí já deixa de ser comercial e passa a ser uma entidade politizada, e isso não é legal. Em todas as instituições. Né? Exatamente. Infelizmente. Aí, quando eu via alguns processos e eu frequentava mais, pô, é muito doido. Aqui em Campinas também eu frequento e tenho amigos. Mas eu, outro dia, entrei na Câmara lá, que 2 amigos queridos estavam sendo homenageados e tal. Opa. E eu fiquei ali observando. Eu falei, caçamba, que caramba. E assim, você percebe, cara, que é uma coisa assim, parece. É um grande teatro, né? É um grande teatro mesmo. Eu não tô aqui para falar mal ou bem deles lá, que nem todos eu conheço. Alguns eu conheço legal, tive relacionamento, mas você percebe, cara, que parece que eles estão jogando uma bolinha um pro outro, assim, ó. E aí eles ficam. Sabemos bem que eles têm lá as divergências deles e alguns até se odeiam, né? Mas a política é muito mais do que isso, né? Exatamente, não é assim, cara, não é assim. Sabe por quê? Porque quando a Sumaré são 21, né? 21 vereadores. 21 vereadores. E tinham 19 presentes aquele dia. Meu, qual que é a ideia daquele ambiente, de uma Câmara Municipal? Os caras estarem ali para tomar decisões importantes e para o bem comum, né? Para o bem comum.
E aí que eu acho que uma mulher ali, eu diria até um termo que usam muito hoje em dia, que é fogo no parquinho, né? Trariam. Fogo no parquinho. É pressão, né? Que eu acho até que você está preparada para isso, porque você sabe muito bem, vamos lá. Você é pré-candidata, você vai ter muito mais, com certeza, do que 442 votos que você teve na última vez que você disputou. Mas assim, meu, é pressão. Você sabe muito bem que você se elege, tá? Tem 20 deles e você. Pá. Você vai tomar paulada de todo lado. E vai. Os caras vão vir pra cima de você. Vão te intimidar e tudo mais. Eu, pelo pouco que eu te conheço, eu acho que você tá bem pronta. Pois é, acho que a cara feia de ninguém. Você tá bem Eu sou- pronta pra dar aquela olhada assim e falar, ó, sai daqui, maluco. O meu lema é nada me abala. Então, é isso. Então, eu acho que é bem legal. E a gente está falando aqui de poder, né, de mulher. Mas o poder político é só um fator, né? Eu acompanho bastante, eu também tenho formação em Direito, e quando eu estava na faculdade, eu tinha vontade de fazer uma pós. E aí, né, depois eu não tô aqui para falar de mim, mas o direito me desiludiu um pouco. Inclusive aquele amigo meu que me apresentou você, ele é o rei da pressão, né? Ele vem para cima da gente, ele fala, por que você tem que fazer isso? Ele é bom nisso aí pra caramba. Mas eu não contei a história para ele. Mas eu queria fazer sobre violência contra a mulher. Inclusive, eu tenho uma amiga que se formou comigo, que ela é juíza lá em Tocantins, cara. Toda vez que ela fala comigo, eu ligo no aniversário. Ô, excelência, tá lá. E aí, vai proteger a gente? Nunca vai fazer sua pós, porque eu conversava muito com ela sobre isso. E a gente tem o fator violência, né? E uma coisa que faz com que mulheres, você tocou, por quem nos protegerá? Um homem, né? Eu vou reclamar com um homem sobre uma violência que eu sofri. Então, mais mulheres, principalmente nesses ambientes onde elas vão externar um problema delas. E aí, eu pergunto, as mulheres muitas vezes ficam anos e anos e anos sendo subjugadas. Por quê? Porque elas não têm atividade laboral que as remunere, né? Vamos tentar falar um pouquinho de trabalho da mulher agora, porque você é uma mulher que tem várias atividades, né? Que são trabalho. Mãe, esposa, empresária, advogada, Pois é um monte de coisa. Nem todas te trazem dinheiro, mas você, por exemplo, não estou falando nada disso. Eu conheço o Eduardo também e acho até que vocês estão bem tranquilos nessa convivência. Mas, você teria, mas quantas não tem? O poder de falar assim, pô, não aguento mais ter meus direitos violentados por uma pessoa que eu nem quero mais estar junto, mas eu não tenho o que fazer. Eu, Carline, advogada, falando. Exatamente. Né, Vamos para advogada, porque você você ajuda mulheres a se livrarem disso. Enquanto profissional do direito, né, atuando em diversas áreas do direito, principalmente o direito das famílias, né? Sempre quando a mulher vem ao meu escritório, Carline, eu preciso de ajuda, o que eu faço para sair dessa situação? Eu sempre tento auxiliá-la, né, dentro do que a lei prevê, para que ela saia dessa situação de violência. Eu fico bastante incomodada, né, quando a gente pensa, poxa, 2024 é inaceitável que uma mulher viva numa situação de violência doméstica, violência psicológica. Hoje, né, o mercado de trabalho ele está de portas abertas para receber as mulheres, ainda que ela não tenha uma qualificação profissional legal ou porque nunca trabalhou. O mercado vai receber ela. E se a gente tem um apoio do município, né, através de projetos que o município possa desenvolver através da criação da Secretaria da Mulher, essa mulher facilmente sairá dessa situação de violência sem depender de outros familiares para auxiliá-la. Por exemplo, Sumaré hoje tem a casa de acolhimento à mulher vítima de violência doméstica, né?
outras cidades da região pode ser que não tenha. Então, essa mulher sai de um lar de violência, para onde ela vai? O que ela precisa para não retornar para aquela situação de violência? Então, ela tem que buscar um apoio do poder público, porque muitas vezes, se a gente pensar, por exemplo, na minha região do Jardim Maria Antônia, é uma população que veio predominantemente do Nordeste. Então, veio um casal para trabalhar ali, a mulher não tem familiares para ajudá-la, então ela depende do poder público para auxiliá-la, né, para ela recomeçar a vida aqui, ou até de uma ajuda financeira para voltar para a cidade dela. Então precisa de mais mulheres que vejam as mulheres com as suas peculiaridades, né, as suas necessidades. E ainda enquanto advogada, eu vejo que um cargo na Câmara certamente trará visões que auxiliará a população e principalmente a nós advogados. Vou te dar um exemplo, Wander. Hoje, se a gente quer buscar qualquer certidão de IPTU que não seja do ano, por exemplo, do ano de 2024, a gente tem que enfrentar uma fila no SEAC da Prefeitura. É inadmissível que a gente, em pleno século XXI, 2024, tenhamos que ir buscar certidões de forma presencial. Né? Tudo é muito digital. Sim. Tem que perder tempo ir lá buscar a certidão de IPTU. Eu fico abismada quando tem que pedir para o cliente ir lá, ou eu tenho que ir fazer esse trabalho porque o site não colabora, né? Não está digitalizado esse tipo de informação. O Brasil, depois da pandemia, conseguiu se livrar um pouco de algumas burocracias, né? Só que já dava mais, né? Pô, quantos anos tem o Poupa Tempo, por exemplo, que ajuda em muita coisa, mas... né? Só que o advogado tem uma dependência, assim, né? Do tal do balcão, né? Sim, vou te dar um exemplo. Esses dias conversando com uma colega de profissão, né? Questionando a nossa atuação para fazer um inventário, por exemplo, e ter que buscar qualquer certidão na prefeitura. Veio uma pessoa de outro estado para cá porque ninguém atendia telefone, ninguém respondia e-mail, o site não funciona para esse tipo de serviço, a pessoa teve que se deslocar a noite inteira viajando para buscar uma folha, né? É um absurdo isso. Quando do falecimento do meu pai e depois de novo com a minha mãe, eles se casaram em Santos. E aí eu botei a mão na massa, eu falei, vou fazer o inventário e tal. Eu que fiz tanto dele quanto dela. Essas certidões que eu precisei lá de Santos, né? Ou quando eu fui no cartório aqui de Campinas, não, nós vamos telefonema lá e tal, a gente imprime aqui, eles mandam os dados, tá. Quanto custa uma folha de papel no cartório para o cara mandar um e-mail lá de Santos, só confirmando informação para o cara imprimir aqui? Né? É um negócio... Pois é. Não, ainda que tenha uma taxa mínima que gere arrecadação... Taxa mínima não, é R$400. Meu Deus. Um absurdo por uma folha de papel, né? Aí o que fiz? Foi lá. Liguei pra minha tia, falei, tia, faz um favor pra mim, vai lá. Ela foi lá, tirou e mandou pra mim 2 minutos, né? Mas assim, isso tem que acabar. Isso tem que acabar porque atrapalha muito o andamento da coisa, né? Pois é. E isso aí é aquela história, né? Pô, vamos ter 3 estagiários. Pô, cara, o estagiário tem que ir para o teu escritório, não para ser guardinha, você concorda comigo? Tem que aprender o direito na prática. O estagiário tem que estar aprendendo para quê? Porque a gente já tem uma enxurrada de universidades que estão formando mal, né? Muitas estão formando mal. Eu não estou falando de advogados, não, estou falando em todos os níveis. E aí, na hora de aprender, de pôr a mão na massa, não sabe ninguém quer pegar. E a pessoa já vem meio crua, né? Aí fica difícil, né? Fica difícil. Aí é muito fácil de reclamar quando todas as profissões começam a jogar gente que não tem qualificação nenhuma para atender as demandas, né? Sumaré hoje precisa aprimorar os seus sistemas, né? Para que a população tenha mais acesso, que isso seja de forma mais digital possível, né? Para que a gente otimize tempo. Tempo é dinheiro. Tudo que eu tenho que fazer num balcão parado, esperando, pegando fila, tô perdendo dinheiro. Isso é para todo mundo. Sim. E outra, né? A internet hoje, ela tá... Bom, isso é uma coisa que me irrita um pouco. Ela projeta tanta coisa ruim, né? Tem tanta porcaria que você vê que tá decolando e tal. E aí, se você
entra nesse mundo para divulgar coisas boas e para fazer algumas coisas acontecerem em benefício coletivo, né? Isso é barrado, né? Isso é barrado. Eu vejo isso assim, os caras e as mulheres que são meus haters de estimação, que eu falo que eles são meus haters de estimação, por quê? Porque eles são extremamente grossos e agressivos e se dão mal, né? Porque eu também não sou bonzinho, eu dou umas respostas bem, bem ruins para eles. Por quê? Porque não tem argumento nenhum, cara. São pessoas, sabe, você percebe e fala, pô, você me ajuda a te ajudar, meu. Me ajuda a te ajudar, não faz um negócio desse. Fala um monte de asneira e tudo mais, ataca, mas assim, não tem rosto, não tem nome, que isso também acontece, né? A pessoa que te ataca não bota a cara pra nada. Não bota a cara pra nada. E quando você é uma operadora do direito, né? Sua cara tá ali. Né? Você vai fazer, pô, sua cara tá ali. E outra, cliente é especialista em achar que a justiça tá andando no tempo que ele quer, né? E, pô, eu não acho justo isso, o advogado passar uma grande parte do tempo dele tendo que dar desculpa porque o mecanismo funciona mal. Pois é. Porque você concorda comigo? As nossas leis são bem boas. A legislação é boa Eu e acho. aplicada, né? Então, mas é isso que eu tô te falando. Aplicada, aí tem, né, bagunça. Outro dia eu tava conversando com um amigo meu, e eles estavam falando de agravos e tudo mais, coisas que já, sabe, já foi julgada, já está resolvida, e aí chega vai para o tribunal, e aí de repente a outra parte faz uma petição maluca e tal, e aí alguém lá, que tem a função de analisar aquilo, volta para o zero. Aí passa por tudo de novo, cara. É um contraditório e ampla defesa. Então, aí... É permitido em lei, é legal, tá. devido ao processo legal. Exatamente. Então, os nossos processos, né, também tornam as coisas mais difíceis. Mas voltando para o município, né, a gente agora estava falando de Brasil, vamos voltar para o município. Nós falamos do empoderamento feminino, da possibilidade das mulheres poderem tomar as decisões sem ter que consultar os homens. Eu sei que você não é uma feminista de bandeira, né? Você não é uma feminista de bandeira, nem eu muito menos machista. Mas assim, eu acredito muito nisso, nessa posição que a mulher tem que tomar. E também acho que essas coisas podiam ser mais consensuais, né? Você falou, pô, estamos em 2024 e ainda tem que se discutir certas coisas, né? Poxa vida. O que você acha, você que vai estar na Câmara de Vereadores e tal, falando de escola, né? Vamos pular um pouco, sair da mulher e ir para a criança, que eu sei que é um interesse seu, porque você está vendo sua filha crescer. As crianças sabem muito pouco de deveres e direitos, né? E eu sou um cara que defende muito essa história da molecada na escola ter aula e entender mais de direito básico, assim, de saber o que pode, o que não pode. Por quê? Porque existe uma terceirização de pais, né? Enormes. Eu acho que eu não tenho filhos, mas eu não tenho filhos por outros motivos. Agora, eu também vejo pessoas que deviam ser proibidas de ter filho, porque elas não querem ter filho, né? Porque elas terceirizam tudo. Terceirizam tudo. Então, eu vi muito quando eu tinha escola, as crianças muito... perdidas. Não, completamente largadas, sem referência nenhuma, né? Porque você sabe, você tem uma filha, quantos anos está a Isadora? A Isadora está com 4 anos. Está com 4 anos. Então, a Isadora tem todo um processo aí, né, a cumprir e tudo mais. E os ciclos delas vão mudando. Isso eu vejo terapeutas e especialistas falando que acontece, por exemplo, a Isadora agora, mãe, pai, madrinha. Já está em outra fase. Bom, nós falamos bastante sobre a situação das mulheres, né? Sobre como elas
podem ser beneficiadas aí na tua jornada como vereadora, mas essas mulheres, né, têm filhos, né? E essas crianças também têm suas demandas, suas necessidades. E aí, como é que você está enxergando isso? Porque você é mãe, você tem uma filha de 4 anos e você está preocupada com ela. Claro que você tem condições melhores, mas vamos falar de quem não tem, né? Vander, enquanto candidata a vereadora, mãe, advogada, o que eu presencio é que as mães, né, que precisam trabalhar e não tem com quem deixar o seu filho, precisa de uma vaga na escola em período integral. Sumaré hoje não oferta, através das creches municipais, nenhuma vaga em ensino integral para as crianças do município. Este ensino é ofertado apenas pela rede particular. Então, a mãe que quer trabalhar, que não tem o vizinho, não tem uma babá, não tem com quem ela possa deixar os seus filhos, não tem uma vaga de ensino integral para suas crianças. Então, o Sumaré hoje precisa criar vagas de ensino integral para as mães conseguirem trabalhar e terem um local seguro para deixar os seus filhos. Não basta criar a vaga para a criança ficar na escola, né? A escola tem que ter projeto pedagógico, né? O período integral envolve o pedagógico, a parte de recreação, para que a escola também não fique um ambiente cansativo para essa criança que vai passar lá todo o período. A gente está falando de qualificação das pessoas que vão trabalhar nesses lugares, né? Mas falando de qualificação, quando a gente fala assim, vagas, ok, criar vagas, qualificar pessoas, ok. Só que tem mais coisa aí. E as atípicas, né? As atípicas estão nesse bolo também e são muito mais numerosas hoje em dia. Sim. Né? Infelizmente, né, com o número crescente de crianças com autismo ou crianças atípicas que estão em idade escolar, né, que precisam ir para a escola para se desenvolverem no seu dia a dia, o município precisa ofertar professores auxiliares, né, para que o corpo docente da escola consiga, de fato, né, ensinar o conteúdo escolar e que tenha auxiliares para todas as salas onde tenham crianças atípicas ou, em alguns casos, né, de alguma necessidade muito específica, que tenha um auxiliar para aquela criança. Eu, enquanto advogada, presencio cotidianamente mães que vão ao meu escritório buscar um professor auxiliar para acompanhar a criança na escola, porque o município não oferta. Por exemplo, as escolas estaduais e municipais tem uma norma, né? Tem lei nisso aí, que fala sobre ter em todas as escolas alguém que tenha... O professor auxiliar. Que tenha, seja qualificada para cuidar das atípicas, né? Sim. Não tem lei isso. Nem sempre é respeitada, sabemos bem, né? Nem sempre é respeitado e aí tem que ir pela via judicial para garantir esse direito, que é o mínimo, é o básico, né? Para que a criança tenha condições de estar ali no ambiente escolar. Ah, tá. Mas a gente está aqui falando do contexto todo, né? Nós estamos falando de uma cidade, Então, nós estamos falando aqui das mulheres, das crianças. E eu percebi, numa conversa com você, que você também tem uma preocupação muito, muito objetiva em relação à segurança, né? Porque, até onde sei, você já sofreu com essa insegurança, você foi assaltada e tudo mais. Isso te gerou, não um trauma maiores gravíssimo. Cuidados. Mas você é muito mais cuidadosa. Sim. E dentro disso, o que você acha que pode ser feito para que a segurança da cidade ganhe corpo? Nesse quesito segurança, Sumaré precisa urgentemente melhorar a sua iluminação pública. Infelizmente, tem muitas ruas no nosso município que a iluminação é precária e isso facilita assaltos, infelizmente. Então, na questão segurança, eu, Carline, pensando na região hoje do Jardim Maria Antônia, que é a região onde eu moro, nós precisamos de uma guarda municipal ali, uma base da Polícia Militar, para que tenha mais celeridade em denúncias, por exemplo. Olha, estou vendo uma pessoa estranha passar ou rondar a minha casa. Até que venha uma viatura do centro da cidade para o Maria Antônia, o assalto ou a fatalidade já ocorreu. Além disso, se você andar pelas ruas da nossa cidade, você vai
percebeu o seguinte: os pontos de ônibus do município de Sumaré sequer tem faixa nos postes, que é um ponto de ônibus ali. Infelizmente, as pessoas que utilizam do transporte público, que vai para um ponto de ônibus 5, 6 horas da manhã e nesse período que ainda está escuro, têm relatado que tem sido assaltado com frequência. Então, nós precisamos, na cidade de Sumaré, melhorar esses pontos de ônibus. Algumas cidades, né, a gente já presencia ponto de ônibus que tem o letreiro do horário do ônibus, o horário que está passando, que disponibiliza o Wi-Fi, mas também podemos criar um botão de pânico para as pessoas que estão ali, com monitoramento pela Guarda Municipal, né, trazer tecnologia para as pessoas que utilizam do transporte público e, consequentemente, vai melhorar a segurança dos usuários aí do transporte público. Eu acho que quanto mais recursos você tiver para pleitear proteção do poder público, da polícia, né? Que você falou do botão de pânico, eu acho que é legal assim. Porque o que o cara que está mal intencionado, ele quer? Ele quer facilidade, né? Exato. Ele quer facilidade. Porque se ele quisesse o que todos querem, ele ia arrumar um trabalho, não ia sair roubando, né? Pois é. Porque o cara é preguiçoso. Ainda falando em questão de botão de pânico, eu vejo como uma necessidade hoje, né, após esses números recorrentes de escolas, né, que teve ataques o ano passado. As escolas do nosso município também precisam de um monitoramento, de centrais, né, que deem um pouco mais de segurança aos profissionais que estão ali, sem nenhuma violação, é claro, da intimidade das crianças, do professor, né, mas que as professoras tenham segurança para ir trabalhar, para guardar o seu carro no estacionamento da escola, que tenham segurança na porta da escola. Né? A Polícia Militar teve uma época que criou-se, né, a tal da ronda escolar e tal, e foi, por alguns anos, ela teve essa atividade bem visível, né, que você estava sempre vendo a Polícia Militar. Só que, quando tem um atentado, todos os assuntos é voltado à segurança escolar. Acalmou, ninguém se fala mais nisso. Exatamente. E o problema continua. Mas aí é que tá. O Brasil tem uma cultura, né, e Sumaré não está fora disso, que assim, quando acalma, não precisa mais. Né? E aí o que acontece? O mal intencionado fala, não precisa mais? Então beleza, está mais fácil, vou fazer. Né? Então a gente tem que criar essa cultura de que as coisas têm que ser, né? Criou-se, está funcionando, está funcionando, ela tem que permanecer sendo feita e ponto final, né? Porque esse negócio de já passou, porque não é onda, né? Segurança não é onda, educação não é onda, né? Porque todo mundo que se envolve na política, principalmente nas altas esferas, está assim, aquela coisa, né? Saúde, educação e segurança pública. Todo mundo ataca isso constantemente. Mas você vê gente querendo soluções mágicas, mas você não vê ninguém assim falando assim sobre isso tem que ser para sempre. O que acontece? Qual que é a função do vereador, né? O que o vereador vai fazer no seu dia a dia? Ele vai fiscalizar o poder executivo, onde é que o executivo traz orçamento, o que o executivo compra, mas qual é a função primordial do vereador? Além de fiscalizar o executivo, ele tem que trazer projetos de lei para a cidade. Sim. E depois de aprovar esses projetos de lei, ele tem que fiscalizar para que ele... Se a aplicação está sendo feita. Exato, claro, para que ele de fato aconteça. Sim. Certo? Sim. Então, infelizmente, a gente vê que projeto lindo, maravilhoso, mas ninguém foi fiscalizar, ninguém foi cobrar a sua execução e ele fica lá na gaveta. O projeto existe, mas não funciona na prática. Exatamente. E esse negócio de cobrar, né? Você com certeza concorda comigo no que eu vou dizer. Cobrar. Você é um vereador. Quem tem que cobrar você é quem votou em você. Exato. Né? Porque onde está o depósito de confiança? Eu votei na Carline. Como uma representante. A Carline é a minha representante. Eu votei nela, eu confiei nela e tudo mais. Beleza. Só que aí que tá. Assim como a gente acabou de falar da segurança da escola, já votei. Né? Cumpri minha obrigação, já votei. Ok. E aí? Hoje, com as redes sociais, né, é muito mais fácil de ser fiscalizado, cobrado. Então, mas a velocidade da informação
facilita, não tenho dúvida, porque nós demorávamos meses e meses para saber qualquer coisa que acontecia nos 3 poderes. Hoje a gente sabe em 3 minutos, né? Então, eu acho assim, projeto é muito bonito, aprovado, né? Isso é uma briga, né? Aprovado. Já, não, estou falando da primeira briga. Apresentou, aprovou. E aí? Tem que executar, tem que fazer, né? Porque muitas vezes é uma relação de dependência, né? É uma relação de dependência. E aí que entra a briga. Aí que eu acho que a Carline tem atributos, né? Porque ela já veio lá de trás, construindo a tua história, né? E lutando por demandas. Eu sempre busquei, e fazendo acontecer. Sou muito curiosa. Então, para eu disputar qualquer coisa, eu vou tentar entender o porquê daquilo, qual é a sua funcionalidade, para saber qual é a minha importância no projeto que eu estou participando, né? O que a Carline vai fazer para contribuir. Sim. Então, a partir do momento que hoje eu tenho uma qualificação profissional que me permite fiscalizar, executar, né, todas as funções ali que o legislativo permite, e que eu não dependa disso para uma fonte de renda, subsistência, eu estou ali para colaborar com a minha cidade. Eu quero que Sumaré cresça, que Sumaré seja protagonista das cidades da região metropolitana de Campinas, não a cidade ali depois de Campinas, antes de Americana. E tem tudo para ser, né? Tem tudo para ser. Tem tudo para ser. Eu conheço Sumaré e eu acho que tem tudo para ser. Então, se a gente tem uma bancada de vereadores forte, né, na fiscalização das obras, dos atos do Poder Executivo, que indique projetos que efetivamente faça a diferença na vida do cidadão sumareense, a cidade só tem a crescer. Sim, certo? Sem dúvida. É um conjunto de coisas, sempre vai ser um conjunto de coisas, né? Mas essas demandas de Sumaré, algumas são bem antigas, né? E eu converso com muitas pessoas lá de Sumaré, e o que a gente percebe? Resistências, né? Resistências. Você, mulher, apesar de todo o seu preparo, toda a sua qualificação, você sabe muito bem das resistências que você vai ter. Mas assim, o teu relacionamento que você teve com a política a vida toda, te traz uma bagagem, né? E você usar isso, você fazer disso o teu escudo, né? Te coloca numa posição diferente. E vê-se que pouca gente tem a sua qualidade, né? Essa sua história. E você já falou de educação, de criança, né? De filhos e tudo mais. Só que o que acontece? Eu já tive problemas dentro da escola, quando eu tinha escola, e vamos falar também de saúde, né? Porque, poxa, Sumaré tinha um hospital referência, né? Era um hospital bacana pra caramba e tudo mais e tal. E isso foi mudando, né? Foi mudando e alguns dizem que até que acabou. E aí, me informe sobre isso. Sumaré hoje não tem um hospital municipal. Infelizmente, né, toda a demanda de saúde para cirurgia tem que ser encaminhada para cidades vizinhas, Unicamp, Mário Gatti, ou através daquela vaga cross que encaminha as pessoas para a fila onde tem a disponibilidade para fazer um procedimento cirúrgico, por exemplo. No Jardim Maria Antônia, hoje, nós temos um posto de saúde onde é feito os tratamentos, né, as consultas recorrentes. E, recentemente, foi criado uma UPA 24 horas, entre aspas, porque não tem um espaço físico adequado para receber o volume de atendimento que tem ido para frente do posto de saúde. Eu digo frente porque a fila de atendimento está na rua, está na frente. Todo mundo na frente. Exato. Não tem um raio-x, não tem um exame que você consiga ter o diagnóstico, né, o resultado ali de forma rápida, imediata, tem que ser levado para outro local e depois voltar ao paciente no outro dia para ter o resultado de um exame de sangue. Isso é um absurdo, porque a região do Maria Antônia, que tem mais de 30 mil habitantes, sequer tem um posto de saúde adequado, né, para uma emergência,
tem que tudo ir para fora, ou para a UPA do centro, ou agora a UPA do Matão, o Maria Antônia, com esse número de habitantes, não tem um local onde a pessoa consiga, né, o cidadão consiga ir lá fazer um exame de sangue numa emergência e ter um diagnóstico rápido para um tratamento. Além de não ter o hospital municipal. Hoje, para você conseguir algum tipo de medicamento, você tem que entrar numa fila de espera grande. Qualquer Um exame é daqui a meses. exame, fisioterapia, tudo é muito demorado. E não dá para ser assim, né? A nossa saúde não espera 6 meses para fazer uma fisioterapia. Não, jamais. E essa questão da saúde, né, não é a Sumaré, né? A gente tem visto aí essa deficiência, né? Por quê? Porque depende também de verba, né? Depende dessa alocação, né? Para onde vai o dinheiro e tudo mais. Mas assim, eu fico bem triste de saber, né? Porque uma cidade como Sumaré não merece não ter um hospital, né? É um absurdo. Quase 300 mil habitantes. Então, quase 300 mil habitantes. E quantos eleitores hoje, mais ou menos? 200 mil eleitores. Nossa. Sumaré, pela primeira vez, terá segundo turno nessa eleição. Segundo turno, né? E tá estreando, né? Sim. Numa conversa que eu tive com meu amigo lá, ele não tinha ainda essa informação, mas isso já tem... Já tem é um oficial, tempo atrás. agora É teremos oficial segundo agora. turno. Poxa vida, que legal. Que legal, né? Aumenta o filtro, né? Aumenta o filtro, que é importante de acontecer. Mas, Carline, é assim, eu tô fazendo podcast com várias pessoas, já conversei com outras pessoas também de Sumaré, algumas até vão vir até aqui falar, mas o que me causou uma satisfação bem legal foi conversar com mulheres, né? E saber que elas estão querendo, né? E você percebe muito, né? Meu canal é de política, né? Eu tenho um canal lá, o Vander Júnior, que é um maluco, não sei se você conheceu, ele fala lá pra caramba, ele aperta, tem gente que fala que é um histérico, né? Às vezes eu sou um pouquinho, mas aí percebo muito isso. Tem muitas mulheres que entram no canal para falar, e eu tenho visto a internet, como a gente acabou de dizer, ela tá ali expondo tudo. E assim, convenções, e a mulherada está se mexendo. Isso é muito legal. Eu não te perguntei e nem mexi com o teu partido, mas ele tem essa porque tem a cota, né? Tem que ter tantas mulheres, papá. E aí isso gerou um movimento maior feminino na política, né? Porque tem uma obrigatoriedade da presença, além das que querem, tem uma obrigatoriedade nisso. Tem movimento só de mulheres no teu partido? Você está participando diretamente disso? Como é que você está dentro desse contexto? Eu sou filiada no PRD, Partido da Renovação Democrática. É um partido novo, né? Foi criado recentemente com a junção do Patriotas com o PTB. Tem o PRD Mulher, sim, em Sumaré nós estamos criando, né? Por conta dessa período eleitoral, né? O partido ser uma sigla recente, está nesse processo de organização na nossa cidade. Então, nós estamos montando o PRD Mulher. Em breve teremos. Vai ser presidente? Não sei, vamos ver. Porque você adora uma eleição, quer ser presidente do partido também. Sim, tem que conversar com o partido, ver qual é a minha contribuição, né? O que eu posso colaborar para que cresça, para que traga mais mulheres para a filiação partidária também, que é importante, né? Para que as mulheres comecem na política. Sumaré precisa de mulheres na política, Câmara Municipal precisa de representantes femininas, e eu, enquanto candidata a vereadora, quero ser a voz das mulheres na Câmara de Sumaré. E eu acho que pessoas combativas e decididas como você são uma influência ótima, né? Porque as mulheres, né, vão olhar para você e falar assim, poxa, dá para ser, e aí claro que você vai ajudar, porque vão chegar nas suas mãos mulheres que querem, né, que já tem uma ação, às vezes no seu bairro ali, ela já tem uma atividade que ela
visa o coletivo, ela ajuda as pessoas e tal, e ela quer entrar, mas ela não sabe como, né? Então aí entra a Carline, a Sim, que eu seja socióloga, uma referência. a advogada, a socióloga, aquele mix, aquela junção de tudo que a Carline conhece, vai trazer para essas novas Gerações, mulheres né, que estão mulheres. chegando para serem bem orientadas. Enquanto candidata eleita, né, espero ser uma referência para jovens, para mulheres participarem mais da política do município, do estado, né, até do âmbito federal. A gente precisa de uma participação cada vez maior. Nas últimas eleições, nós temos presenciado um aumento significativo, né, dos jovens participando da política do nosso país. Mas no município de Sumaré ainda é pequeno, né? Sim. Se a gente considerar a quantidade de eleitores, da quantidade de jovens que foram eleitos vereadores nos últimos mandatos, isso tem crescido, mas pode aumentar mais. E principalmente dar voz às mulheres, né? Trazer as mulheres para a vida política mais ativa, trazer mulheres, seja nas lideranças partidárias, né? Que também é importante. Nós temos um partido que foi criado recentemente no Brasil, o Partido da Mulher. Porém, quem dirige o partido é um homem. Então, assim, o Partido da Mulher não é comandado por uma mulher. Brasil. O Brasil tem umas coisas que não dá para entender, né, Pois cara? é. Que ótimo Então, isso. dar voz efetivamente às mulheres na política, né? É isso que a gente precisa. Então, eu acho que o caminho tá livre, né? Porque, como historicamente, né, os direitos vieram, apesar de serem bem recentes, né, os direitos da mulher. Se a gente pensar, né, em questão de legislação, de defesa, proteção das mulheres, Nossa, totalmente jovem. Lei Maria da Penha é de 2006, é super recente. Em 2021, nós tivemos uma lei, não me recordo o número dela completo agora, mas que garante e protege as mulheres de participar dos processos políticos sem sofrer violência. Até para você trazer a mulher para a política, você tem que trazer uma lei que garanta a sua participação sem que ela sofra violência. Então, mas o Brasil tem disso, né? Criam-se leis para que se respeite as leis. Exato, exatamente isso. Vamos criar uma lei para que as pessoas respeitem as leis. Isso é muito absurdo, cara. Isso é muito absurdo. Querem que as mulheres participem da política através da cota partidária, mas não dão voz às mulheres. Aí criam leis para proteger. Calem-se. Mas isso aí são coisas que acontecem no Brasil e eu espero que isso mude, né? Porque tem tantos temas que são abordados inúteis, né? Porque coisas, claro, a gente não pode falar que não existe preconceito contra a mulher, que não existe preconceito contra o negro, existe. Mas eu não acredito nessa coisa enraizada que todo mundo sabe? Esse negócio de ficar falando que, porque o país como que vai falar que o Brasil é um país de racistas, se é o país que mais acolhe pessoas no mundo, né? É muito louco isso. E você percebe que as pessoas estão meio malucas com essas histórias, e isso aí também é uma coisa para a gente fazer mais 25 podcasts aqui, porque dá para falar. Mas, Carline, é assim... eu adorei a nossa conversa e poderia ficar mais horas aqui com você. Espero que façamos outras, né? E vão acontecer, né? Mas, assim, existe aquele desejo da Carline, que é esse que eu quero que você externe agora. Não em tom de despedida, em tom de até breve. Mas eu quero que você fale com a sua emoção, né? Quero que você entregue o que te movimentou, o que te mobilizou realmente, aquela coisa de dentro. Porque falar de problemas pontuais, a gente falou, né? De como você vê isso, como você vê aquilo. Mas eu acho que quando você toma uma decisão dessa, apesar dessa sua história desde os 7 anos, você queria ser liderança, né? E tal. Eu queria que você desse essa mensagem, né?
final, como é que é a história da... Tinha uma apresentadora que falava assim, eu acho que ela não era nem apresentadora, era o cara lá que foi deputado, o Clodovil. Ele que falava, fale com a câmera da verdade, né? Então, eu queria que você desse seu recado e faço votos que você tenha sucesso, de verdade. E não é porque, né, me considero seu amigo, mas pela tua história, né? Porque se você fosse uma pessoa que tem um canal de política, que fico xingando pessoas lá, se eu percebesse em você que você estava fazendo isso para ver como é que é, né? Eu não ia falar isso para você, mas vendo essa tua história, ouvindo essa tua história e entendendo como é que é isso, eu faço de verdade, de coração, faço voto que você tenha bastante sucesso nessa empreitada. Wander, agradeço pelo convite de estar aqui esta noite, compartilhar um pouquinho da minha história, da minha trajetória, da minha profissão. E quero dizer para você que eu quero ser vereadora pelo município de Simoré, para ser a voz das mulheres na Câmara. Que as mulheres vejam em mim uma representante, que elas possam chegar na Carline e falar, Carline, preciso disso, me ajuda, e eu, com o cargo de vereadora, consiga ajudá-las. Que eu faça a diferença na vida das famílias sumareenses. É isso aí, Carline. Quando você tira só... Porque a mulher, né, por mais que nós homens tenhamos a pretensão de liderança, quem manda mesmo são vocês. Pois é. Ó, muito obrigado. Obrigada. Fico muito grato de você ter vindo. Espero de coração que você tenha sucesso Obrigada. nessa sua empreitada e que faça a diferença. Que é o que todo mundo que vai depositar o voto em você espera de você. Valeu. Tá bom? Muito obrigado. Obrigada.